trabalho de professores na educação básica em São Paulo é título do livro lançado pela Fundacentro com a colaboração de entidades da educação como a APOESP. A obra nasceu de uma extensa pesquisa realizada junto aos professores paulistas que colaboraram, dando seus depoimentos sobre as várias questões que envolvem o cotidiano do universo escolar. O Educação na TV da semana passada já iniciou essa temática, abordando alguns dos inúmeros aspectos da profissão de professor. No programa de hoje, damos continuidade ao tema, explorando o que os estudos revelaram a partir das opiniões de quem faz a educação em nosso estado. O trabalho, em geral, vem sofrendo um conjunto de modificações que tem a ver com o processo de globalização, que tem a ver com o processo de reestruturação produtiva, né? E que também atinge o trabalho dos professores. Quando nós temos nas nossas mãos esse livro, ele é muito mais do que um amontoado ou uma organização de relatos. Mas ele é a testemunha de todas as palavras que nós, nos discursos que utilizamos, dizemos, não, faltam condições de trabalho. Aí dizem, não, imagina, falta condições de trabalho. A senhora está falando de uma classe, Oxalá, que tem 45, mas tem outra que não. Mas não é isso que nós estamos querendo discutir. Nós queremos discutir o quê? Há que ter uma diretriz única, que os profissionais tenham que ter as condições mínimas para desempenhar o seu papel de professor. Em todos os estudos aparece a questão do salário como uma condição sine qua non para a melhoria das condições de trabalho. São olhados elementos como temperatura, ruído, a superlotação das classes, o cansaço, as longas jornadas de trabalho, seja a dupla jornada doméstica e profissional, a falta de tempo dos professores e a angústia gerada pelas exigências sociais desse metido. Eu vejo pela minha escola. Os professores que estão faltando é que não estão aguentando. Não sei se há uma estatística aqui no sindicato. A licença médica muitas vezes é provocada por insulto. Diante dessas condições de trabalho, quais são os problemas, os reflexos na saúde dos professores? A gente desenvolve muitos problemas de saúde por conta dessa demanda no trabalho. E se você não tiver muita vontade naquilo que você está fazendo, muita clareza que você pode ser ajudado e ajudar o outro, você se perde. Eu vou discutir com vocês os 3 problemas maiores que a pesquisa apresenta. A primeira são os distúrbios vocais. Faz 8 anos que eu dou aula e eu tenho começado a sentir o peso da profissão. Eu tenho tido problema de rouquidão, eu tenho uma coceira incrível na minha garganta ao anoitecer. Às vezes minha voz falha num tom mais elevado. A voz é tratada na dimensão de recurso de trabalho ou de recurso didático ou pedagógico que pode ser bem ou mal utilizado. Portanto, se desloca. A maior parte dos estudos se desloca o problema para o indivíduo. Nesses estudos, portanto, as disfonias estão relacionadas com o uso incorreto da voz e é tratado como inadaptação vocal ou transtornos mentais, psicoemocionais. O abuso ou uso incorreto da voz, segundo esses estudos, pode estar relacionado tanto com a ausência de informações sobre o aparelho fonador, como pela produção da voz, mas principalmente pelas condições de trabalho que são submetidos os professores. Esses estudos têm evidenciado que as condições de trabalho provocam não só transtornos de natureza psicoemocional, mal-estar, estresse e burnout, mas também provoca alterações físicas, e há entre elas no aparelho vocal. Há um certo consenso nessas pesquisas que o trabalho de ensinar exige uma supersolicitação da voz, mediante mecanismos tais como competição vocal com os barulhos, distorção da voz, gritos, utilização da voz para dirigir, rimar ou preencher vazios. Entretanto, a voz presente no cotidiano de trabalho dos professores e alunos é pouco valorizada e percebida. São muito poucos os professores que ignoram os sintomas
aliás, são muito poucos, não, são muitos os professores, desculpem, que ignoram os sintomas que evidenciam os distúrbios vocais. Durante as reuniões, os professores muitas vezes se referiam às doenças mentais que eles próprios ou seus colegas vivenciaram. O que deixa a gente com estresse, depressão, é você querer fazer e não conseguir. Você se sentir derrotada, incapaz. Você é incapaz hoje, incapaz amanhã, incapaz depois de amanhã. Isso dá a sensação de derrota. A minha angústia em sala de aula é a situação de derrota. E aqui há uma diferença bastante significativa entre o burnout e o estresse, é que o estresse afeta somente a pessoa envolvida, segundo os estudos, enquanto que o burnout afeta todos aqueles que estão numa situação de trabalho. As análises sobre o estresse focalizam só sobre aquele que está diretamente envolvido naquela atividade. E os estudos sobre o burnout buscam as relações de trabalho. Então, essa é uma diferença que a gente percebeu nos estudos. E o burnout aqui está sendo compreendido nesses estudos está sendo compreendido como o sofrimento por exaustão física ou emocional causada pela longa exposição a uma situação estressante. Portanto, entrar em burnout significa, nesses estudos, chegar ao limite da resistência física ou emocional. É muito importante discutir pelo positivo como garantir a saúde do professor, né? Há um adoecimento, nós vamos querer discutir a saúde. Nós estamos em direção, ou estamos já caminhando para um modelo de desenvolvimento que não é viável sem que a educação seja considerada como um dos pilares centrais desse processo, né? Porque sem o ensino público e gratuito de qualidade, não há como fazer inclusão social devidamente. Não é? Não há um país que tenha trilhado um processo de desenvolvimento significativo em termos econômicos, sociais, sem ter feito uma verdadeira revolução educacional, sem ter feito um investimento maciço em educação. Isso passa obrigatoriamente pela melhoria das condições de vida e de trabalho dos professores, porque sem condições de trabalho decentes para os professores, não há, evidentemente, possibilidade de um processo de aprendizagem minimamente decente também. O que é valorizar o professor? Qual é a importância que ele acha em ser reconhecido, em estar em uma carreira, em ser amparado quando ele necessitar de uma assistência médica, que em muitos casos não tem, de ser respeitado enquanto ele tiver uma doença, inclusive doenças ocasionadas pela função dele. Já temos hoje várias doenças ocasionadas pela atuação do professor e que, infelizmente, hoje não é reconhecido isso. Então, a gente percebe, a gente escuta relatos impressionantes da nossa vida enquanto professor. Como que esse profissional pode ter saúde? Garantir a sua saúde nos postos de trabalho para que ele possa desempenhar da melhor forma possível o seu ofício, que é um ofício de mestre, de educador, e assim deve ser assumido, tem que ter um reconhecimento social. Não porque são coitados, não. O reconhecimento social é porque os professores são uma autoridade e como autoridade tem que ser assumido e respeitado, né? Por isso, a questão também importante, eu vi no livro, trata da questão da violência, que é alguma coisa que também está mexendo muito com os professores. E se nós formos na raiz da violência, nós vamos ver de novo que as condições de trabalho ditam as razões da violência também que os professores enfrentam na sala de aula. A profissão de professor apresenta múltiplas realidades, o que pressupõe cautela ao tentar um diagnóstico simples e único sobre o tema. No entanto, como conclui o livro, apesar das diferenças, também encontramos pontos comuns, sendo talvez o principal deles a preocupação com os alunos e a vontade de contribuir para a sua educação. Até sábado que vem, com mais um Educação na TV.